Nós temos vindo a trabalhar, a estudar enfim, a iniciar a concretização de um conjunto de projetos na área daquilo que se vai chamando das Smart Cities, portanto, as cidades inteligentes, ou seja, as cidades que tentam fazer uma gestão mais racional dos meios, tendo em conta também a questão desde logo, por exemplo, das questões ambientais, ou efetivamente de dotar os cidadãos de melhor qualidade de vida, utilizando melhor os recursos, aqui muito na lógica efetivamente da utilização das tecnologias, porque também sem essas tecnologias, das novas tecnologias e das muitas tecnologias que existem ao dispor, não seria fácil, portanto, aplicar estas medidas. Eu recordo, por exemplo, que talvez o primeiro e grande projeto, pelo menos grande é seguramente, nesta lógica foi a mudança da iluminação pública em todo o concelho. Estamos a falar de 16 mil luminárias, não é uma brincadeira, ainda só houve... Aliás, em bom rigor, eu não sei neste momento se algum município no país já fez isso, ou seja, de substituir de uma vez toda a iluminação pública do concelho. E agora, se estivéssemos aqui numa lógica mais de, bom, mas ainda há aqui um sítio ou outro que ainda não está. Eu sei, mas isso faz parte porque há algumas luminárias específicas em alguns locais, até num ou outro aqui na zona da cidade, portanto, onde essas luminárias têm que ser feitas especificamente, portanto, não são standard, e portanto, ainda não está a 100% em todo o concelho, mas digamos que está a 90% e muitos por cento. Mas, portanto, não foi apenas a questão de mudar para novas luminárias LED, portanto, não foi apenas a questão de ter menor consumo de energia, é porque todo o sistema ficou preparado para agora poder ser utilizado, utilizando, portanto, a rede da iluminação pública como uma grande rede que cobre todo o concelho, para, portanto, dessa rede ter aqui um conjunto de mais-valias, seja a medição da qualidade do ar, seja por exemplo, dos roubos de água nas bocas de incêndio, ou de outras situações, portanto, que estão agora a ser desenvolvidas, algumas delas, por exemplo, em parcerias com o Instituto Politécnico, ou com a IBM, mas de outras formas, portanto, está-se a trabalhar num conjunto de matérias que permitem, efetivamente, aproveitar estas tecnologias para acrescentar mais-valia, acrescentar valor nos serviços que prestamos e, de facto, ter uma gestão mais integrada, mais capaz, mais inteligente da cidade e do concelho. Esta questão do estacionamento é uma dessas medidas que, portanto, prevê, na prática, trata-se do quê? Como muitos que já entraram, por exemplo, num ou outro centro comercial que tem essa questão, e aqui estou a usar o exemplo do centro comercial, porque sempre espaço fechado é mais fácil de perceber, tem logo as luzinhas ou outro sistema qualquer que dizem onde é que está o lugar vazio, ou até tem uns contadores à entrada a indicar há 20 lugares no primeiro piso, ou há 30 no segundo piso, ou outra coisa qualquer. Bom, o que estamos aqui a fazer é, desde já, para já instalar o sistema, ou seja, os sensores e a rede que liga esses sensores obviamente a uma rede central que permite, efetivamente, avaliar ao momento, portanto, em tempo real, onde é que há lugares disponíveis. O que vai depois acontecer é que vai existir uma aplicação que qualquer pessoa pode descarregar para o seu telemóvel, portanto, isto é útil para o município, como é útil para o turista que vem apenas, enfim, naquele dia, naquele fim de semana, no que for, visitar e depois vai-se embora e descarrega, não apaga a aplicação. Mas, portanto, através de uma aplicação vai ser possível saber, claro que não vai ser feito já para toda a cidade, será num primeiro momento essencialmente onde há estacionamento tarifado e em mais alguns outros lugares, por exemplo a Várzea Grande, que não é tarifado, mas também vai ter esse sistema. Portanto, no fundo, esta zona mais central e onde há mais pressão sobre o estacionamento, portanto, do centro histórico, aqui a Alameda, 1 de Março e alguns outros locais, a Várzea, como já referi, em que, portanto, vai ser possível saber onde é que estão os lugares disponíveis e dirigir-se imediatamente ao lugar mais próximo que é conveniente para a pessoa. Isto, obviamente, tem ganhos desde logo ambientais, os carros não andam a circular à toa dentro da cidade, e de tempo para os cidadãos, mas também permite ter uma avaliação
ao município, não é? Uma avaliação também com mais dados sobre o estacionamento. Quanto tempo é que as pessoas ficam, que percursos é que fazem, o que é que... Enfim, há um conjunto de dados que, a juntar a outros dados que se vão recolhendo, por exemplo, eu recordo que nós temos neste momento uma grande parte da cidade coberta por Wi-Fi gratuito, o tomar Wi-Fi. Esse sistema, por exemplo, também recolhe uma série de dados. E há uma série de outras coisas que os vão recolher. Isto não quer dizer que seja para, como fazem as empresas, para irmos vender os dados para as pessoas receberem telefonemas ou e-mails a vender produtos. Não. É porque isto permite avaliar, por exemplo, no caso do tomar Wi-Fi, de onde é que vêm as pessoas, quanto tempo ficam em tomar. Há um conjunto de dados, qual é a sua faixa etária, e isto permite depois criar medidas à medida dessas pessoas, ou, digamos, gerir mais para aquela ou outra estratégia em função, portanto, do conhecimento dessa realidade. Portanto, estas questões, estas medidas, estes projetos de cidade inteligente têm também essa mais-valia. Portanto, haver o reporte, haver a análise dos dados que vão sendo recolhidos. É uma medida positiva que já existe há muito tempo em Lisboa, onde temos uns painéis que nos avisam existem X lugares, temos X lugares livres, e isso encaminha-nos. É um sistema de gestão e de informação, essencialmente. Isso não vai fazer crescer o número de lugares, que isso é outra questão. Vai essencialmente informar. E vai informar, pode extrair daqui alguns dados, qual é o tempo que os lugares estão ocupados, qual é o tempo que estão vagos à noite, estão vagos durante o dia, e isto dá muita informação para a gestão de tráfego, para a gestão de estacionamento que é necessário numa cidade como Tomar, que, como sabemos, tem já algumas zonas onde existe algum conflito, alguma falta, melhor dizendo, de estacionamento. Isto porquê? Porque se tem criado, de facto, um sistema que permita a rotatividade. E quando nós temos lugares tarifados, é porque há necessidade de rotatividade. E isto é a grande questão. Aliando isto à questão da gestão e de informação, isto pode-nos dar, de facto, na Alameda de Março, por exemplo, quantos carros estão por dia, quais foram os lugares que estão vagos, e permite-nos decidir, claro, depois alterando regulamentos, não é? Permite-nos decidir se as bolsas de residentes que existem aí, por exemplo, fazem sentido ou não. Não é? Ou será melhor ter um sistema misto, onde os residentes têm um dístico e têm direito a estacionar, mas onde todos os outros entram em rotação. O que permite que uma pessoa que vai beber um café está 5 minutos e vai embora, vai ao banco, está 10 ou 15 minutos e vai embora, e permite que o outro venha e não se cria aquele sistema em que as pessoas estacionam de manhã, saem à noite e às vezes 2, 3 dias sem libertar o espaço. Portanto, cada espaço da cidade, em função das suas características, assim terá que ter um sistema de gestão e de informação e um sistema de circulação, rotatividade, que é extremamente importante. E temos aí locais na cidade, se assim não for, na várzea pequena, etc., em que é preciso rotatividade. Nós precisamos de lá ir, vamos a um restaurante, vamos embora, porque o comércio local, também vai beneficiando com esta rotatividade. Portanto, nós conversámos já isto, até na reunião de Câmara, e eu comentei que temos aí, por exemplo, a Rua dos Arcos tem uma zona para residentes e uma zona tarifada. Se calhar não faz sentido. E agora este estudo vai-nos dar essa informação, se for lá instalado. E isto porquê? Porque conseguimos recolher a realidade e não é aquelas situações que é ouvi dizer, não sei o quê. Não, isto tem que ser estudado, tem que saber quantos habitantes existem na zona, qual é a procura, quais são os comerciantes que procuram estacionamento. Tudo isto tem que ser analisado, mas eu defendo, sinceramente, os sistemas e a pressão habitacional não é assim tão grande, de um sistema misto, onde os residentes e os tarifados comunguem nos mesmos espaços, porque a libertação é muito mais rápida e há muito mais oportunidade de estacionamento. Esta gestão é de facto importante, já se faz por aí, são as cidades inteligentes e nós temos que seguir esta era digital que nos tanta informação está, mas depois temos que
cozinhar os dados que nos chegam para fazer melhorias para que o cidadão tenha mais conforto em estacionar, saber que se andar 200 metros tem um lugar onde estaciona serenamente. Toda esta informação vai ser muito útil. Mas, acima de tudo, há que saber lidar com esta... E já está na hora de olhar novamente para os regulamentos de estacionamento em Tomar e fazer as alterações. Tanto que este mecanismo, estes instrumentos a serem instalados agora, poderão dar informação que nos canalizem para situações muito mais otimizadas e especialmente com mais amigas do ambiente, porque quanto menos circularmos melhor, mas acima de tudo em que se dê mais conforto a quem reside em Tomar e quem visita Tomar. Estamos no fim, não há tempo para muito mais, apenas uma questão em relação ainda a este processo, tudo isto estará concluído eventualmente quando? Já se disse que vai ser por fases? Mas, sim, portanto, eu confesso, não sou eu que estou a acompanhar diretamente este projeto, está mais na esfera da Presidente, em termos da equipa que está a trabalhá-lo, portanto, no terreno. Não tenho exatamente a noção dos prazos, mas há uma coisa que é certa, que é, portanto, de facto, é para se ir adicionando gradualmente depois novas ruas, novos locais. Neste momento, digamos, este primeira fase, chamemos-lhe assim, é aquela que referi, portanto, essencialmente o estacionamento tarifado que existe na cidade, portanto, quer no centro histórico, organizado, devidamente planeado, porque senão não funciona. Sim, mas mesmo assim não será, portanto, para toda a cidade já. Portanto, o atual estacionamento tarifado, ou seja, centro histórico e Alameda 1 de Março, juntando também já a Várzea. Aliás, a Várzea até tem, de certa forma, um duplo sistema, porque tem também um sistema de câmaras que depois cruzam com a questão dos sensores. E para já será esta, digamos, a zona que vai estar a ser, digamos, acompanhada por este sistema, e que, no fundo, depois também servirá para analisar ou corrigir algumas situações e depois, então, ir acrescentando outras ruas ao longo do tempo, ou outras zonas até mais que não sejam ruas. Estou-me a lembrar, sei lá, por exemplo, a questão do mercado municipal ou do novo estacionamento lá embaixo junto à Refer, que por serem bolsas grandes, e nomeadamente aqui pensando até na questão dos turistas, se calhar faz sentido que estejam depois nesta aplicação, não é? Portanto, ou seja, que permitam, lá está, quem vem de fora, que ainda é pior quem é de cá, não é? Porque não conhece, ou à partida não conhece tão bem, portanto realmente não anda às voltas e vá direto ao local onde tenha de facto esse estacionamento. Muito bem, ficamos então por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vamos terminar então este especial de informação. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, a continuação de uma ótima semana. Fique bem, fique com a ERTE. Eu não tenho medo nenhum. Aliás, pelo contrário, honestamente, é o que eu estava a dizer agora. Acho que não é errado. Isto do